Olá, gente, como é que vocês estão? Vamos dar sequência, né? Nós temos bastante coisa para ver ainda. É, Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que tem a ver com o retorno dos investimentos que são feitos dentro das empresas. E aí, obviamente, que a gente pode dizer que esse retorno ele não é só da empresa como um todo, mas como também pode ser feito dentro dos departamentos. Por exemplo, a gente pode imaginar que o departamento de TI vai trocar o servidor. Veja, isso é um investimento, concorda? Então, nós temos que avaliar para ver se esse investimento que foi feito, ele nos vai dar um retorno significativo, ok? Se não for dar o retorno significativo, nós temos que avaliar se vale a pena realmente a gente fazer isso, né? Tudo que é feito dentro das empresas, a gente espera que haja um retorno, concorda? Normalmente é assim. Então, veja, se você faz uma propaganda, você está esperando que essa propaganda te dê um retorno para a tua empresa. Se você compra uma máquina nova, um computador novo, um servidor, se você troca alguma coisa dentro da tua empresa, você também espera que isso te traga benefícios de alguma maneira, ok? Se você faz, por exemplo, um outdoor na cidade ou coisa assim, você também espera que isso traga benefícios para a tua empresa. Agora, nós temos que ficar esperto com uma coisa. Nem sempre, gente, esse retorno, ele é dinheiro, ele é espécie, ok? Veja, muitas vezes as empresas fazem comerciais, fazem propagandas, é, trocam maquinários ou coisa parecida, e esse retorno ele vai demorar um pouco para aparecer. Nem sempre é imediato, dificilmente é imediato, né? Então, às vezes, esse retorno ele demora um pouco para acontecer. E aí a empresa tem que estar preparada, evidentemente, com isso, porque a gente não pode achar que eu troquei o meu computador hoje e semana que vem já estou tendo benefícios em relação a isso, né? É evidente que, por exemplo, a rapidez no processo pode acontecer rapidamente, né? Mas quando a gente fala de retorno sobre investimento, basicamente nós estamos falando de retorno financeiro, mas nem sempre é o retorno financeiro que acontece, ok? Isso não é uma regra geral, tá certo? E nem sempre é imediato, né? Então, o que que o ROI é, né? O retorno sobre o investimento. Ele é uma metodologia de avaliação e tomada de decisão, ou seja, é um cálculo que eu faço mediante informações que eu tenho e o resultado disso me dá uma informação, um número, por meio dele eu vou tomar a decisão para saber se é viável ou não é viável, né? Normalmente, o que a gente faz é diminuir os nossos riscos, né? A gente sempre está buscando diminuir o risco de um investimento, concorda? É, Se você vai fazer um investimento alto, você tem que pensar, puxa, quais são os riscos desse investimento? Né? Não é assim? A gente vai investir na bolsa de valores, você vai comprar ações, sempre tem risco, né? Se você vai trocar a sua fábrica de lugar, sempre tem um risco, né? Se você vai trocar todo o seu parque tecnológico, isso tem risco. Então, nós temos que avaliar isso daí também, ok? É por isso que o ROI ele é útil, né? Porque é uma metodologia simples e que nos dá, pelo menos, uma informação que vai me dizer, olha, aparentemente está tudo bem, né? Agora, detalhe, gente, o ROI não é a única ferramenta que faz isso, ok? E também ela não é 100% segura, evidente, ok? Então, é importante que vocês avaliem outras possibilidades, né? Outras ferramentas, outras coisas. O ROI é uma ferramenta muito utilizada, ela já é bastante consolidada, ela já é utilizada por muitas corporações e funciona muito bem, né? Mas a gente não pode também
querer achar que ela é, por si só, totalmente segura, tá certo? Seria uma falha nossa aí pensar dessa maneira, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui um arquivinho, só para que vocês tenham uma ideia do que é que nós estamos falando em termos de ferramenta, né? No caso, o ROI. Então, veja, essa primeira parte aqui, né, é a fórmula utilizada para fazer os cálculos e avaliar, para ver se aquele investimento ou aquilo que eu estou fazendo, né, aquela troca de computador, aquela troca de máquina, enfim, se aquilo vai trazer para a gente uma resposta realmente adequada. Então, nós temos aqui nessa fórmula bastante simples, né, ali, o ganho que eu vou ter com a troca, ok? O custo que eu vou ter com a troca. Basicamente, essas são as duas informações que eu preciso ter. Você vê, bastante simples, correto? Então, veja, eu vou pegar, embaixo aqui nós temos um exemplo feito, só para a gente ter uma ideia de como é que é isso, tá? Então, veja, eu tenho ali, vamos imaginar que a gente vai trocar uma máquina, ou, enfim, fazer aqueles exemplos que a gente já falou ali, e aquilo vai me dar um ganho, né, de R$ 23.000 ou 23 milhões, pouco importa o valor aí, ok? Adapte aquilo, a realidade da tua empresa, do teu negócio, do teu departamento. Então, imagine que você está investindo ali R$ 20.500, que é o custo, no caso seria o investimento, seria a compra do maquinário, seria a troca, enfim. Então, você está investindo 20.500 e você espera um ganho de 23 mil, certo? Então, você joga esses números nessa fórmula, não tem muito segredo, né? E aí a gente chega na informação aqui embaixo, olha, 12%. O que significa esses 12%? Esse 12% é aproximado, tá? Esse número dá um pouquinho mais, mas eu aproximei para ficar mais fácil. Então, veja, o que é esse 12%? É o retorno sobre o investimento que você vai fazer. Ou seja, trocando em miúdos todos esses números, a partir do momento que eu investir 20.500 numa operação qualquer, eu vou ganhar 23 mil sobre essa operação, certo? Então, eu invisto 20.500 e eu retorno 23 mil. Isso quer dizer o quê? Que a nossa taxa de retorno, quer dizer que o meu retorno sobre investimento é de 12%. Agora, veja, gente, 12% é bom ou 12% é ruim? Então, é difícil a gente responder isso, mas uma coisa nós temos certeza e é inegável: sempre tem que ser maior que zero, né, para que esse número seja positivo. Se ele for positivo, isso já é um bom sinal para a gente. Agora, se ele é 10, se ele é 12, se ele é 50, é relativo. Vai ser relativo a quê? Pode ser relativo ao teu tipo de negócio, ao teu tipo de empresa, ao tamanho da tua empresa. Ele é muito, né? Ele é muito relativo, na verdade. Então, o 12 ali, ele é bom porque ele é positivo. Agora, poderia ser mais? Evidente, né? Então, a gente não pode dizer, 12 é ruim porque 12 é pouco. Não, nós não podemos falar isso. Porque depende muito do mercado também em que você atua. Então, depende de vários fatores, ok? Mas o importante é que ele é positivo, tá? Agora, uma coisa que você pode fazer, que eu acho que é interessante também, eu vou voltar aqui para a gente continuar aqui. É, uma coisa que é importante você fazer é começar a definir históricos, né? Então, veja, você fez um investimento de X, retornou Y, então a sua taxa foi Z. Guarda essa informação. Depois você faz isso novamente. Você tem mais um investimento para fazer. E aí você vai guardando essas informações e você passa a ter um histórico dessas informações. Isso te dá uma maior confiança
para você começar a entender se aqueles números são bons ou não. Porque dependendo do mercado em que você está atuando, pode ser que 5% seja excelente. Então, não dá para dizer para você que 12 é bom ou 12 é ruim. Tudo vai depender daquilo que você já vem fazendo, no mercado em que você atua, o tipo de investimento que você fez, tem muitos fatores, tá certo? Então, preste atenção nesse detalhe, tá? Agora, uma outra coisa também que é interessante é nós criarmos cenários. Então, basicamente, hoje a literatura nos traz 3 tipos de cenários, né? Que é o pessimista, o otimista e o realista. Então, o que que você pode fazer? Vou voltar na formulazinha lá, tá? Então, o que é que você pode fazer aqui? Por exemplo, você pode imaginar que, ao invés de você ganhar 23 mil, você vai ganhar, por exemplo, 50 mil. Então, o que que é isso? Isso é um cenário otimista. Então, você faz o cálculo. Então, olha, se der tudo certo, como nós estamos imaginando, né? Então, eu vou ter um ganho muito maior. Então, legal. Consequentemente, o meu ROI também vai aumentar, tá certo? Você pode ter um cenário pessimista, né? Então, se eu estava projetando 23, vamos imaginar que esse número caia para 15. Então, o meu ROI também vai cair, possivelmente vai ficar negativo. Então, já começa a ser ruim. E também eu posso ter um cenário realista, que talvez seja o nosso exemplo aqui, ok? Então, veja, eu posso definir cenários, e cada cenário desse vai me apontar para uma direção. Então, olha, se o cenário for positivo, eu posso ganhar muito mais que 12%. Isso é importante. Se o meu cenário for realista, é isso. Se o cenário for pessimista, então o meu ganho é menor, consequentemente, o meu ROI vai lá para baixo. Ok? Então, é importante a gente pensar nessa possibilidade de definirmos cenários, tá? Por que que é interessante, né, gente, nós utilizarmos o ROI, né? Primeiro que ele mostra o impacto financeiro que essa empresa pode ter por meio desse ROI. Veja, se for um ROI positivo, então isso quer dizer que isso pode alavancar o meu faturamento, isso pode mexer nos meus custos, e eu posso, né, ganhar muito mais do que isso. Então, isso é interessante, né? Sem dizer que o ROI, ele também prioriza projetos. Isso quer dizer o quê? Imagine que você tem 3 projetos para serem executados, ok? Então, você tem um objetivo, desse objetivo você definiu 3 projetos, ok? Então, você vai avaliar o projeto de 3 formas diferentes. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades de fazer o mesmo projeto. Então, veja, eu vou priorizar. Eu vou priorizar em virtude do quê? Do ROI maior. Então, dependendo do ROI, eu tenho um ganho maior. Puxa, se eu tenho um ganho maior, eu vou fazer aquele projeto que me proporciona uma melhor rentabilidade, né? Aquele onde eu vou ganhar mais. Então, veja, ele consegue me priorizar projetos. Então, o projeto A eu vou ganhar 10%, o projeto B eu vou ganhar 15%, e o projeto C eu vou ganhar 30%. Óbvio que eu vou usar o projeto C. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o projeto A e o projeto B, que eu vou ganhar menos, e eu vou fazer o projeto C, do qual eu tenho um ganho muito maior em cima disso. Tá certo? Então, gente, esse é o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Uma ferramenta simples, mas que deve ser utilizada sempre que necessário para que a gente possa avaliar se aquele investimento, se aquela troca, se aquela compra, enfim, dá para usar em N possibilidades. Isso vai me trazer um retorno adequado para a minha empresa. Tá certo? Espero que você tenha gostado, ok? Se você quiser mais informações, comenta lá.
Não esquece de dar o joinha aí, né? E indicar a gente. Valeu, até mais.